boa noite a todos. Antes de iniciarmos, sempre interessante nós lembrarmos dos benefícios que nós recebemos aqui, desta casa do Centro Espírita Harmonia. Digo isso porque também já me submeti a tratamento espiritual e os resultados são fantásticos, não é? Nós temos um acolhimento tanto da casa, tanto pelo lado físico quanto pelo lado espiritual. E eu estava lembrando que na primeira mensagem estava falando a respeito dos processos mentais. E é muito importante que nós estejamos atentos, que nós trazemos processos mentais de inúmeras encarnações. Imagina, todas as vivências que nós tivemos. Hoje, nós estamos num patamar evolutivo que ainda não alcançamos nada nem próximo do que nós poderíamos chamar de perfeição. Estamos engateando ainda nos primeiros patamares da nossa escalada evolutiva. Então, imagine, se ainda estamos nessa situação, imagine como nós estivemos em encarnações anteriores, há 5, 6, 10 encarnações atrás. Evidentemente que, no estado de evolução bem menor do que o que nós estamos, nós devemos ter cometido muitos desatinos contra as leis de Deus. Não é verdade? Se hoje ainda falhamos em relação às leis de Deus, imagine encarnações passadas, não é? O que é que nós não podemos ter cometido? E tudo isso, todo envolvimento, tudo que nós fazemos tem uma qualidade energética. E nós sabemos, através dos ensinamentos da física, da química, que as qualidades energéticas elas têm um campo elétrico, um campo magnético associado, que normalmente já se fala no campo eletromagnético. Nos nossos envolvimentos espirituais é assim também. Tudo que nós pensamos tem uma qualidade energética. O nosso pensamento ele se propaga em ondas. A própria física quântica já percebeu isso, já estuda o nosso pensamento, sem ter nada a ver com religião. Os cientistas quânticos, eles não querem nem saber do que dizem as religiões a respeito dessas coisas. Eles fazem os seus estudos e, se coincidem com algumas coisas que são faladas também na religião, ótimo, mas eles não se interessam, porque o estudo deles é científico. Mas nós já vimos muitas coisas que a ciência vai descobrindo e que nós já falamos aqui, que já foi dito por Kardec, já foi falado pelos espíritos. Nós falamos muito em sintonia, né? Quantas vezes nós falamos assim, hoje eu não estou numa boa vibração, numa boa faixa vibratória, não estou numa boa sintonia. Falamos muito isso nos nossos meios espíritas e às vezes até na nossa vida cotidiana, e sem nos dar conta do que realmente isso significa. O que é uma boa sintonia? O que é estar numa boa faixa vibratória? Nós estamos falando dos ensinamentos físicos. Como o nosso pensamento se propaga em ondas, então, uma boa faixa vibratória significa que o nosso pensamento está vibrante, está numa faixa vibratória vibrante. Quando nós estamos em prece, o nosso pensamento ele se propaga numa alta vibração. Já quando nós estamos com maus pensamentos, com raiva, com ressentimento, guardando mágoas, pensando naquela pessoa, naquele momento que nos causou uma determinada mágoa, e nós guardamos, e nós usamos esse termo guardar porque a opção é nossa de guardar ou não é verdade? A opção é nossa, nós podemos guardar a mágoa, guardar o ressentimento, ou simplesmente dissolver essa energia. Existem mecanismos para isso, mas é preciso que tenha um mecanismo maior, que é a vontade. É preciso que nós tenhamos vontade. Porque há pessoas que dizem assim, eu não quero esquecer o que aquela pessoa me fez.
Enquanto ele não pagar pelo que fez, eu não vou sossegar. Então a pessoa está se condenando, não é isso? Está se condenando a não ter sossego enquanto o outro não pagar. E o outro pagar significa da escolha da pessoa. Porque se a pessoa sofrer pouco, no entendimento dela, não pagou ainda. Então ela faz uma escolha que é muito difícil, né? Que a outra pessoa tenha que passar por aquilo que ela escolheu, que seja o sofrimento suficiente para que a mágoa dela... E a mágoa não se dissolve dessa forma, né? Porque, na realidade, quando a gente diz isso, nós estamos praticando o quê? A vingança. E a vingança, ela não termina, ela não acaba, se a pessoa não fizer a opção do perdão, que é a grandeza. É o que diz o Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, como nós estávamos falando, falar em sintonia, falar em vibração, quando nós estamos com bons pensamentos, o nosso pensamento vibra, está numa alta faixa vibratória. Quando nós estamos com maus pensamentos, o nosso pensamento sai em ondas pesadas. É o que nós chamamos de baixa vibração. Então, é importante que nós entendamos isso para que nós nos mantenhamos por mais tempo em melhores vibrações, em melhores sintonias. Nós falamos muito em obsessão, fazemos tratamento de desobsessão, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque nós fazemos o tratamento, melhoramos, mas depois nós vamos incorrer nos mesmos fatores, nos mesmos problemas, porque não procuramos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa sintonia. Então, só para entendermos, né, para fecharmos essa parte, essa introdução, se um espírito que nós chamamos, que eu nem gosto dessa palavra obsessor, mas só para nosso entendimento, né, porque para ele nós é que somos os obsessores, porque se eles querem se vingar de nós é porque nós causamos algum mal contra eles lá no passado. Então nós, na visão dele, nós é que somos os obsessores dele, porque eles não conseguiram ainda descansar, não conseguiram ainda se livrar do sofrimento que nós causamos para eles. Então, essa questão de obsessor é muito relativa, né? Mas, bem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando um espírito está numa faixa vibratória que quer se vingar de nós, essa faixa vibratória é pesada. O pensamento dele está em ondas de faixa vibratória pesada. São as ondas, aquelas ondas maiores que podemos estudar na física como tem maiores comprimentos de onda. E que tem... a vibração é quantos pulsos essa onda tem num determinado intervalo de tempo. Então, uma onda pesada, ela tem poucos pulsos de onda no intervalo. E uma onda de alta vibração, ela vibra muito, então ela tem uma alta vibração, vários pulsos nesse mesmo intervalo. Isso é que significa uma onda de alta vibração. E quando nós estamos em prece, o nosso pensamento está em alta vibração. Quando nós estamos com ressentimento, com mágoa, nosso pensamento está em baixa vibração. É assim que saem as ondas. E essas ondas, é preciso que elas se encaixem. É preciso que elas tenham uma conexão. E essa conexão é justamente o que nós chamamos de sintonia. Entrar em sintonia é ter essa conexão. Para que tenha essa conexão, é preciso que esteja no mesmo tipo de faixa vibratória. Então, se eu estou com raiva, minha onda está pesada e o obsessor está com raiva também, quer se vingar de mim, a onda dele também é pesada, então elas vão se encaixar. Então, ele vai conseguir transmitir para mim o que ele está querendo. Mas se eu estiver numa outra faixa vibratória da caridade, do bem, do perdão, esse meu pensamento de alta vibração não vai jamais se encaixar com o pensamento da vingança. Então, ele não consegue contato conosco. Então, a opção é nossa. O antídoto está em cada um. Por isso que é importante que nós nos mantenhamos por mais tempo em
boas faixas vibratórias, ou seja, com bons pensamentos. E isso só é possível se nós praticamos o perdão, se nós praticamos o bem, se nós praticamos a caridade. Porque praticar a caridade não é simplesmente nós levarmos alimentos, agasalhos para as pessoas. Isso é caridade, sim, mas isso é somente uma introdução, são as bases da caridade. Ela só se completa, só é verdadeiramente a caridade quando ela passa a estar no íntimo do nosso ser. Que nós não precisamos mais raciocinar, pensar para fazer. Nós fazemos naturalmente. É o que nós chamamos de habilidade integrada no nosso ser. Eu não preciso mais, eu vou fazer o bem porque faz bem, porque eu vi no Evangelho, eu li no Evangelho que é importante praticar o bem. Quando a caridade está no íntimo do nosso ser, quando ela é uma habilidade integrada, eu faço em qualquer momento da minha vida. Eu aprendo a perdoar naturalmente. Eu passo a compreender melhor o outro. E isso só é possível quando nós deixamos de praticar a chamada maledicência. A maledicência é um entrave nas nossas vidas. Porque a maledicência é o que faz com que nós cuidemos mais da vida do outro do que da nossa. Com que estejamos sempre criticando o outro, sempre julgando o outro. E quando nós estamos fazendo isso, julgando o outro, criticando o outro, nós não estaremos praticando o perdão, sendo caridosos. Porque a maledicência, muitas vezes, causa um mal muito grande naquela outra pessoa. Porque, às vezes, nós começamos a fazer comentários sobre determinadas coisas daquela outra pessoa, que, às vezes, muitas pessoas não sabem ainda e passam a saber por causa do nosso comentário. E, às vezes, a gente diz assim, olha, eu vou te contar, mas não fala para ninguém, não. Aí, aquela pessoa que ouviu também chega para uma outra, eu só vou contar para você porque você é da minha confiança. Todo mundo tem uma pessoa de confiança e isso sai se espalhando e às vezes causa um dissabor muito grande. Isso eu estou falando apenas de uma notícia, mas às vezes são males muito maiores. E nós precisamos ter esse cuidado. Isso é começar a cuidar da nossa casa mental, dos nossos processos mentais, que foi o início da nossa conversa. Foi falar dos inúmeros processos que nós trazemos na nossa mente de inúmeras encarnações. E somente com esses cuidados é que nós começamos a mudar a energia, porque tudo isso tem um campo energético, né? Como nós falamos. Tudo que nós fazemos tem uma qualidade energética. Porque o que nós fazemos, o que nós falamos, nós também pensamos. E ele está envolvido com essa qualidade do nosso pensamento, com essas ondas mentais. Então, tudo tem uma qualidade energética. Tudo forma um campo. E esse campo envolve o nosso perispírito e nós trazemos esse campo energético marcado em nosso perispírito e precisa ser trabalhado. A nossa mente, como fica no nosso perispírito, a mente é localizada no perispírito, então na nossa mente ficam guardadas essas informações que nós trazemos das nossas inúmeras encarnações e que precisam ser trabalhadas. E como elas ficam no nosso inconsciente, nós só sentimos as tendências, os impulsos dessas coisas. E é importante que nós cuidemos desses impulsos quando nós sentimos logo essas tendências. Porque se não cuidarmos logo, mais para frente elas vêm em forma de patologias mentais, processos mentais de difícil cura, que aí nós temos que procurar os psicólogos, os psiquiatras, às vezes tomar remédios de uma certa... remédios controlados, de uma certa dificuldade de remédios até que têm efeitos colaterais, né, que causam outros processos, às vezes, outros problemas em nossas vidas. Então, isso para nós entendermos o quanto é importante cuidarmos da nossa casa mental. E nós estamos com esse tema não somente porque Jesus disse, não somente de pão vive o homem. Então, nós precisamos do alimento espiritual, né?
Então, como foi dito pela nossa companheira, é um capítulo do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel tem uma peculiaridade muito grande na sua narrativa, ele fala muito bem, e é importante que nós falemos aqui com as citações de Emmanuel, para que nós possamos discorrer um pouco a respeito dos seus ensinamentos. Então, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Está mais ou menos dentro do que nós já estamos falando, né? Então, não é importante somente que nós tenhamos o agasalho do corpo, que nós tenhamos a proteção dos nossos lares, das nossas casas, que nós procuremos os remédios para as nossas curas físicas. Tudo isso é importantíssimo, mas precisamos também do conteúdo espiritual. Então, o que adianta ter agasalho material e estar descoberto espiritualmente? Aí vamos incorrer naquilo que nós falamos, né? Nós fazemos os nossos tratamentos espirituais e em pouco tempo estamos incorrendo nos mesmos problemas, porque não cuidamos do lado espiritual. Mas como é que nós cuidamos do lado espiritual? Primeiramente, estudando, tomando conhecimento. Todas as religiões falam que o conhecimento liberta. Então, como é que o conhecimento liberta? Porque nós tomamos conhecimento dos ensinamentos evangélicos, ensinamentos de Jesus, colocamos esses ensinamentos em prática em nossas vidas e vamos entendendo que nós não somos simplesmente esse personagem que habita o planeta fisicamente e depois retorna para a pátria espiritual. Esse personagem é efêmero, só aparece aqui uma vez. Mas nós somos espíritos imortais. E a partir do conhecimento nós vamos tomando consciência disso. Porque nós sabemos que nós somos espíritos, nós sabemos disso. Nós sabemos que somos imortais, fomos criados por Deus. E como Deus não quer que sejamos destruídos, nós somos imortais. Ninguém pode nos destruir. Mas será que nós temos consciência mesmo disso? A menor ameaça que nós temos fisicamente, nós ficamos morrendo de medo da morte, do desencarne. Não é? É lógico que o medo também é uma defesa. Nós precisamos ter, é o instinto de defesa. Mas o que eu estou falando é algo que vai muito além. Nós esquecemos que nós somos indestrutíveis. Mas nós vamos chegar a um patamar evolutivo que nós não vamos ter mais esse medo da morte. Muitas vezes nós já pensamos assim, né, que eu não terei medo de encarar o meu desencarne, a minha passagem. Mas, às vezes, nós não temos consciência também de como nós vamos reagir quando chegar esse momento. Eu, particularmente, procuro me preparar para isso. Eu costumo dizer, eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo dessa passagem. Mas, às vezes, eu fico pensando, bom, mas aí depende da forma como eu vou desencarnar. Aí a gente já começa a criar uma certa... né? Eu não gostaria de ficar, por exemplo, muito tempo, né, numa determinada patologia, dando trabalho às outras pessoas. Aí começamos a colocar essas coisas na nossa mente, que se nós tivermos essa consciência de que somos espíritos imortais, inatingíveis, como Sócrates já tinha naquela época, há mais de 300 anos antes de Cristo, Sócrates, quando foi condenado a beber cicuta, por um crime que ele não cometeu, e a esposa dele ficou indignada com a tranquilidade, com a paz que ele estava, mesmo sabendo que iria desencarnar em poucos dias na prisão. E a esposa chega e diz para ele, como é que você fica nessa tranquilidade, sabendo que você vai morrer por um crime que eles estão alegando que você cometeu, e você sabe que não cometeu, e você fica nessa tranquilidade, nessa paz. E ele disse para ela,
eu ficaria intranquilo, eu perderia minha paz se eles estivessem me acusando de um crime que eu tivesse cometido. Então, se eu tivesse realmente cometido esse crime, aí eu não teria paz agora, porque a minha consciência estaria me cobrando. Mas como eu sei que não cometi, eu não tenho com o que me preocupar. Imagine. E ele falava isso com plena consciência do que ele estava falando, né? Com esse entendimento mesmo. Os amigos dele tentaram levá-lo à fuga, prepararam uma forma de que ele escapasse da prisão. E ele disse para os amigos: não, eu não quero escapar da prisão, mas eles vão matar você. Ele disse: não, eles não vão me matar, eles vão destruir somente isso aqui. Ele pegava no braço perante os amigos e dizia: eles vão destruir somente isso aqui, mas a minha alma eles não poderão destruir. Então, é para esse entendimento que nós vamos caminhando quando nós buscamos o conhecimento. Só que não devemos esquecer que o conhecimento liberta, mas vem acompanhado de muita responsabilidade. A partir do momento que nós temos o conhecimento, nós temos também a responsabilidade. É por isso que o Evangelho nos alerta que um crime cometido por um selvagem pode ter muito menos peso perante a lei de Deus que algo que um cometimento, um deslize que nós tenhamos contra a lei de Deus. Apenas um deslize pode ter um peso bem maior do que um crime cometido por um assassinato até cometido por um selvagem, porque o selvagem não tem conhecimento das leis de Deus e nós temos o conhecimento. Então o Evangelho nos alerta disso. Então o conhecimento liberta, mas vem carregado de responsabilidade. Então é importante que nós vamos tendo esse conhecimento, porque isso vai também estreitando os nossos laços com a divindade, com o mundo espiritual. E isso vai fazendo também com que nós, com essa aproximação com o mundo espiritual, com essa compreensão do mundo espiritual, tenhamos essa consciência de que somos espíritos imortais. E a espiritualidade, quando nós fazemos isso, é muito interessante. Quando nós começamos a tentar nos envolver mais com as coisas espirituais, a espiritualidade nos dá algumas provas para que nós possamos continuar nessa busca, para que nós tenhamos incentivo para continuar nessa busca. Então não quer dizer que nós já galgamos patamares. Só a nossa intenção de estar buscando, de estar estudando, de estar tentando estreitar os laços com a espiritualidade. Então nós vemos muitas coisas acontecerem na nossa vida que nós sabemos, que nós percebemos que é a espiritualidade dando-nos oportunidade, nos incentivando a continuar nessa marcha. Nesse sentido, aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu estava no meu trabalho, nesse momento eu já estou aposentado, mas eu estava trabalhando e, como já estava próximo da minha aposentadoria, eu já tinha uma certa regalia, eu não precisava mais trabalhar em determinados setores que eu não gostasse, eu já podia escolher o local onde eu poderia trabalhar, e muitas vezes eu poderia sair até mais cedo do trabalho, compensar horas depois, já tinha essa regalia. E, por causa disso, eu já conseguia assumir algumas palestras em alguns centros, até mesmo pela tarde, às 4 horas da tarde, às 16 horas, né, que era dentro do meu horário de trabalho, porque eu tinha essa facilidade de sair do trabalho e poderia compensar depois. Então, eu marquei uma palestra, fui indicado num centro lá na Liberdade. Eu nunca tinha feito palestra nesse centro, era a primeira vez. E a pessoa entrou em contato comigo por telefone, perguntando se eu poderia ir fazer a palestra que um amigo meu tinha indicado. Eu disse que poderia sim, pela data que ele tinha falado, era às 16 horas. E
Ele disse, olha, é um centro muito simples aqui na Liberdade, não tem muitas pessoas, e algumas pessoas vêm até pelo alimento que nós distribuímos, né? Nem todos são espíritas. Eu disse, não, tudo bem, tem algum problema para você? Eu disse, não, de forma alguma, problema nenhum, claro. Então, eu até fiquei pensando depois, a responsabilidade é até maior, porque se é um centro com essas características, bem simples, poucas pessoas assistindo, se a gente falta, iriam pensar logo, ó, não valorizou somente por causa dessas condições. Então, isso me dava até uma responsabilidade maior de não querer faltar de forma alguma a uma palestra dessa, por hipótese nenhuma. E aí chega o dia que eu vou fazer a palestra. E aí eu já estava me preparando, quando deu 2 horas, né, que eu tinha voltado do almoço, eu já comecei me preparando para me deslocar para ir fazer a palestra. Quando o superintendente liga para mim, para o meu setor, né? E disse, Moura, que no trabalho chamado de Moura, né? Aqui, às vezes, Antônio Moura, em alguns lugares me chamam de Antônio. Mas ele falou, Moura, eu tenho um trabalho aqui para você. Quando ele disse isso, eu cheguei e esfriei na hora. Mas eu disse, bom, pode ser que não seja alguma coisa urgente, né? Aí ele disse, vem aqui no meu gabinete. Aí eu fui lá no gabinete, quando chegou lá, disse, olha, é um trabalho que envolve cálculos, que é da sua área, porque eu sou formado em engenharia, e ele disse, envolve, é mais fácil, eu não encontrei outra pessoa para fazer, e eu disse, doutor, para quando é esse trabalho? Ele disse, para ontem. Eu preciso mais urgente possível. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí peguei o trabalho, levei lá para a minha sala e fiquei pensando. Aí comecei a desenvolver o trabalho, né? Bom, meus amigos espirituais me ajudem. Aí nessa hora a gente procura estabelecer esses contatos espirituais, né? Me ajudem a terminar esse trabalho o mais rápido possível, porque eu não posso faltar. Mas quando eu fui abrindo o projeto, era muito grande, não dava para terminar. E eu disse, pronto, não tenho como ir fazer a palestra. Isso me deu uma angústia muito grande, por causa de todas essas coisas que eu tinha pensado. Eu não posso faltar de forma nenhuma a uma palestra dessa. E eu fui ficando angustiado, mas aí parei um pouco, fiz uma prece, disse, olha, conversando com os amigos espirituais, vocês viram que eu não contribuí para isso de forma alguma. Eu já estou acostumado a fazer palestra nesse horário, nunca aconteceu um problema como esse, foi uma coisa inesperada. Então, vejam o que é que vocês podem fazer, porque, infelizmente, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou me desconcentrar. Ainda tentei ligar lá para a pessoa do centro, mas provavelmente ele já estava em trabalho lá dentro do centro mesmo, né, que antecipadamente, como é feito aqui, né, já entra em trabalho. Aí já não atendeu o telefone. Aí eu continuei a conversa com os amigos espirituais. Eu vou relaxar, não vou pensar mais no centro, veja o que é que vocês podem fazer, né? Intuam lá os trabalhadores lá do centro, porque eu vou ter que realizar esse trabalho, eu não posso deixar de fazer. E aí fui fazendo o meu trabalho, né? Quando foi no outro dia, aí eu liguei, todo sem jeito, né? Liguei para o presidente lá do centro e falei, olha, senhor, me perdoe, porque houve um problema muito sério, eu não pude comparecer ontem à palestra. Ele disse, não, você veio à palestra. Aí eu disse, como? Ele disse, não, você veio, você está enganado. Eu disse, não, eu não fui à palestra, eu não fui realizar essa palestra. Ele disse, pois então veio uma pessoa aqui, disse que tinha sido convidado para fazer a palestra aqui no centro, realizou a palestra e foi embora. E até hoje eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas alguém fez a palestra. Então, são essas coisas que a espiritualidade, como nós estávamos falando, né? Quando nós estamos buscando, eles fazem alguma coisa, dão alguma demonstração para nos incentivar. Isso não significa que nós estamos mais adiantados ou menos adiantados no nosso processo. Significa apenas que eles estão vendo a nossa luta
e que eles nos incentivam de alguma forma. Então, cada um de uma maneira, cada um vê, cada pessoa tem em suas vidas exemplos de fatos que aconteceram, que a pessoa diz assim, não, foi Deus. É só o que a pessoa sabe dizer. Foi Deus que me ajudou naquele momento, não é? Então, eles fazem a parte deles, nós precisamos fazer a nossa. Então, não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. A beleza física, nós sabemos, então não só, repetindo o que Emmanuel falou, não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Todas essas lições que ele está dando, uma está interligada com a outra, né? Então, não adianta nós termos a beleza física, termos o nosso corpo todo perfeito, mas não termos a beleza interior, a beleza dos sentimentos, né? É porque essa beleza dos sentimentos é que faz com que nós tenhamos a empatia, nós nos coloquemos no lugar do outro. E nós sabemos que o André Luiz nos alerta que a beleza física é uma das maiores provações. Muitas pessoas não atentam para isso, mas a beleza física é uma das maiores provações porque passamos. A pessoa que tem muita beleza física, ela é mais tentada aos deslizes, aos desvios da sexualidade, por exemplo, da sensualidade. Isso é dito por André Luiz. Então, houve um fato mesmo de uma jovem senhora que desencarnou num processo muito difícil. E quando ela foi reencarnar, que foi apresentado para ela o chamado modelo organizador biológico, né, o MOB, como é chamado, que André Luiz gosta muito de usar esse termo, que é a nossa forma perispiritual, mas com a nossa forma física que nós teremos na nossa próxima encarnação. Então, isso lá no plano espiritual, nós temos esse modelo organizador biológico, que é como se fosse uma escultura de como nós seremos na nossa próxima encarnação, quando tivermos uma determinada idade. Então, no caso dessa jovem senhora, ela é em espírito, né, desencarnado, foi mostrado para ela, disse, olha, aqui é a sua condição quando você tiver 20 anos de idade. Então, ela olhou a fisionomia e ela empalideceu na hora. Ela disse, isso pode ser modificado? Eu não gostaria de ter essa beleza no meu rosto, porque na encarnação passada eu era muito bela e falhei muito, abusei muito da minha beleza nos desvios da sensualidade e da sexualidade. Então, se for possível, eu não queria ter tanta beleza. Então, imaginem, ela ficou com medo por causa dos deslizes que ela teve. Então, por isso que Emmanuel nos alerta, não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos nossos sentimentos. E foi concedido a ela fazer uma alteração na beleza dela, para que ela não viesse daquela forma, porque ela estava se sentindo, e nós temos o direito de pedir. Da mesma forma, né, eu que não tenho essa beleza toda, eu posso pedir para vir mais belo na próxima encarnação, é um direito meu também de fazer isso, né? Bom, aí Emmanuel fala, não apenas a eugenia, que seria o conjunto de conhecimentos e práticas para melhorar as características genéticas, mas não só essa eugenia, que aprimora os músculos, né, a forma física, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Então, não só nos preocuparmos, né, que cada um item desse, como eu falei, está interligado ao outro, não só nos preocuparmos com a nossa forma física, mas também com as nossas maneiras, com a nossa educação,
com o exemplo que nós podemos passar para as outras pessoas. Então, não só a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Hoje nós vemos que são feitas muitas cirurgias plásticas, algumas corretivas, né, outras estéticas. A doutrina espírita jamais iria condenar essas práticas, mas alerta quanto aos cuidados que nós devemos ter para não exagerarmos nessas cirurgias que podem trazer transtorno muito grande. Nós temos visto muitos casos aí nos meios de comunicação. Então, é muito importante que nós estejamos atentos para que nós tenhamos direito a essas correções, né, e a essas modificações estéticas, é preciso, alerta Emmanuel, que nós tenhamos a correção dos nossos defeitos íntimos, que todos nós trazemos, todos nós carregamos, e falamos aqui no início, não é? Que trazemos esses defeitos, essas marcas perispirituais de outras encarnações. Então, se nós queremos ter direito a essas correções estéticas, nós precisamos também fazer as nossas correções dos nossos defeitos íntimos. Então, não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Então, não só o domicílio físico, mas uma casa invisível. O que é essa casa invisível? Está dentro daquilo que nós falamos também no início. Nós estamos todos envolvidos em qualidades energéticas. Então, essa nossa casa invisível é a qualidade energética com a qual nós nos envolvemos e nós chegamos a passar através das nossas atitudes para as outras pessoas. Então, as pessoas começam a nos ver, a nos definir por essa casa invisível que nós criamos em torno de nós. Então, às vezes, uma pessoa diz assim: fulano é muito paciente, fulano é uma pessoa muito agradável, fulano é uma pessoa muito irritada. Então, é essa casa invisível que nós temos que cuidar. Às vezes uma pessoa fala de um problema para outra e diz: olha, pode procurar fulano que ele vai resolver esse problema seu. Porque ele é uma pessoa muito boa, ele entende desse assunto e ele ajuda, ele tem todo prazer em ajudar as pessoas. Por que alguém fala assim de uma outra pessoa? Porque já percebeu nessa outra pessoa essa casa invisível que a pessoa forma e que é uma coisa já demonstrada constantemente, que o outro tem tranquilidade de aconselhar um companheiro a procurar aquela pessoa, porque sabe que a pessoa tem realmente aquelas características. Não é algo assim que ele use num determinado momento, o outro não, apenas para obter vantagens quaisquer. Não, aquilo faz parte da vida daquela pessoa, do íntimo do seu ser. Então, não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas as virtudes comprovadas. Eu estou lendo assim, um pouquinho gaguejando, é por causa da questão da vista, né? Porque eu não consigo enxergar muito bem, e esse óculos aqui já está meio vencido, eu vou ter que fazer cirurgia, né, dos 2 olhos de catarata. Então, desculpe essa dificuldade, mas eu estou tentando aqui para ler. Então, repetindo, não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas as virtuosas e comprovadas na luta objetiva que enriquecem a consciência eterna. Então, o que Emmanuel alerta aqui? Os títulos, nós temos direito, né, aos títulos, aquilo que nós galgamos, nós estudamos e conquistamos determinados títulos. Mas nós temos que estar atentos que não somente esses títulos não dizem tudo sobre nós, não falam apenas da nossa personalidade,
como falei há poucos instantes, não é? A personalidade, essa personalidade que nós temos aqui, ela é efêmera. É uma única personalidade. Eu sou Antônio Moura, nunca fui Antônio Moura antes, em outra encarnação, e não serei depois, em nenhuma outra encarnação. Porque essa personalidade que eu sou hoje é o somatório de tudo que eu angariei em todas as encarnações, tudo que eu aprendi, de bom e de ruim. Tudo está resumido, a resultante é isso que eu sou hoje. Na próxima encarnação eu já terei um pouco mais de aprendizado, então já não poderei ser mais essa mesma personalidade. Então eu jamais serei novamente Antônio Moura, e nem fui antes, porque eu tinha menos conhecimento, menos aprendizado do que eu tenho hoje. Então, as personalidades são únicas, né? As personas são únicas também, são mais efêmeras ainda. Então, o que nós temos que primar é pela nossa condição espiritual, entender cada vez mais que somos espíritos livres e imortais. E é essa consciência eterna que nós precisamos ter, que Emmanuel alerta para nós. Então, não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina interior para o entendimento imperecível. Então, é muito importante que nós estejamos atentos à nossa luz divina, à nossa luz interior, aquilo que está dentro de nós. Nós buscamos, através do conhecimento, como nós falamos, entender as coisas e colocar em prática na nossa vida. Mas aquilo que nós buscamos para a nossa transformação, para a nossa autotransformação, para a nossa autoiluminação, só acontece quando nós nos voltamos para dentro de nós. Porque a luz divina está dentro de nós. Deus criou tudo, criou toda a natureza. Então isso significa que, como foi que Deus criou a natureza? Ele não precisou moldar, como está lá na Bíblia, pegar o barro e fazer o molde. Somente com a força mental, Deus criou tudo. Deus nos criou também. Também somos criação divina, evidentemente, né? Somos o ápice da criação divina, segundo fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, se Deus nos criou, o pensamento de Deus nos criou. Então, o pensamento de Deus está em nós. Então, no íntimo do nosso ser, há algo divino, que é o pensamento de Deus, que quando nos fez como parte da sua criação. Então, quando nós dizemos que Deus está dentro de nós, que quando nós buscamos Deus, devemos buscar no nosso interior, é por isso, porque se Ele nos criou, e criou com a sua força mental, essa força mental está em nós, que é como a própria criação. Então, é isso que nós precisamos entender e buscar. O nosso crescimento, a nossa autoiluminação, somente quando nós entendemos esse divino que está dentro de nós. Temos alguns minutinhos, dá para falar assim rapidamente. Às vezes eu estou assistindo televisão e é até às 19h50, né? Às vezes eu estou assistindo televisão e aí eu vou passando os canais, não está passando nada interessante. Aí eu vejo alguns canais religiosos que algumas pessoas estão fazendo depoimentos. E às vezes eu escuto, eu assisto o depoimento, porque eu gosto de entender um pouco, né, das coisas das pessoas, né, dos processos de cada um, até para a gente fazer também as nossas autoanálises. E eu vi o depoimento de uma moça que passou por um processo muito difícil. Estava ela e a mãe dela. A moça acho que com 20 anos de idade. E ela estava falando que quando ela tinha 17 anos de idade, ela começou a ir para festas, a se unir com determinada galera, com alguns amiguinhos, e não seguir mais os conselhos da mãe. A mãe muito preocupada com ela, muito cuidadosa, e sempre dizendo a ela para ela voltar cedo para casa. E ela foi voltando cada vez mais tarde, e a mãe preocupando muito, brigava muito com ela, entrava muito em conflito, mas ela muito rebelde, porque ela achava que ela tinha o direito de estar lá com as crianças. Eu não estou indo para a escola, eu não estou cumprindo com as minhas obrigações escolares. Então ela achava que só porque ela estava cumprindo com as obrigações escolares, ela podia fazer o que ela quisesse.
e não atendia a mãe de jeito nenhum. E chegou um ponto que ela começou a vir cada vez mais tarde, entrar pela madrugada. Quando ela completou 18 anos, então, aí que ela ficou numa rebeldia total. Aí já começou a faltar aulas da escola, começou a se envolver com drogas, experimentou algumas drogas, inicialmente a maconha, depois começou a passar para outras drogas mais pesadas, e a mãe entrou no desespero total. As duas contando a história juntas, narrando. E a mãe disse que já não sabia mais o que fazer. Como ela era muito religiosa, procurou ajuda na igreja. O líder lá da igreja disse que ia fazer alguns momentos de oração voltados para a filha dela, mas que ela precisava orar muito também em casa, na hora de dormir, quando a filha não estivesse em casa, que ela estivesse orando constantemente, porque ela estava correndo muito risco. E a filha começou já a voltar no outro dia, a chegar de manhã em casa, e cada vez mais drogada. Até que chegou um dia, aí a filha contou que ela estava voltando para casa já no outro dia, de manhã, tinha usado droga, tinha usado bebida, e ela vinha meio cambaleante pela rua, quando ela foi abordada por alguns assaltantes, 3 assaltantes. E eles pegaram ela, levaram para um local esquisito, onde tinha um determinado matagal, estupraram ela e jogaram ela ainda no chão. E um deles, que era o líder, disse: se você souber orar, comece a orar agora, porque esses serão os últimos momentos da sua vida. A gente vai matar você, porque você viu o nosso rosto e a gente não vai arriscar. E com a arma na mão, apontando para ela, ela disse que fechou os olhos, lembrou da mãe dela, das orações que a mãe dela fazia, começou a orar naquele momento e se dirigiu a Deus. Aí é por isso que eu estou falando, porque ela procurou esse Deus interior naquele momento. E ela disse que começou a falar com Deus. Ela disse, nem pediu, ela disse que ela tinha tanta certeza que ela ia morrer, que ela ia ser assassinada naquela hora, que ela nem pediu a Deus para livrar ela da morte. Ela pediu a Deus: Deus, se existe mesmo o inferno, como minha mãe fala, não me deixe ir para o inferno. Acredite, meu Deus, que eu estou arrependida nesse momento de todas as bobagens que eu fiz. E que se eu tiver uma oportunidade, pelo menos, de não ir para o inferno, eu ouvi falar que tem um purgatório, me leve para o purgatório, para que eu possa purgar através do meu arrependimento, para depois eu ir para um lugar melhor. Aí ela disse que depois que ela fez esse pedido a Deus, ela ouviu um outro bandido que estava junto, disse: rapaz, para com isso, não vamos matar ela não, deixa essa infeliz aí, vamos embora, porque a gente tem não sei o que para fazer agora. E saíram, foram embora e deixaram ela lá. Ela disse que nem acreditou no que estava acontecendo. Então imagina o quanto é importante nós fazermos essa busca do nosso Deus interior, porque Ele se mostra presente para nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. Muita paz.